meus irmãos, nossa mensagem de hoje está baseada no texto de Josué, capítulo 24, versos 14 a 18. Oremos. Excelso Deus, te rogamos, Senhor, que tu venhas a estar conosco nesses momentos em que, abrindo tua palavra, faremos a exposição da mesma. Abençoa, Senhor, cada um daqueles que ouvirão essa mensagem. Se conosco, ó Deus, dá-nos cada vez mais o desejo de te servir, que possamos, ó Deus, aprender com a tua palavra a maneira correta de nos conduzir. Te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O Brasil é um dos países que tem mais dias para homenagear alguém. Aqui está o dia da secretária, o dia do médico, o dia do pedreiro, o dia do carteiro, o dia do amor, o dia da amizade. A maioria desses dias foi instituída e promovida pelos comerciantes para aumentar as suas vendas, mas nem todos os dias têm uma origem assim tão grotesca. O dia da mãe e o dia do pai e alguns outros têm como base bíblica honrar o seu pai e a sua mãe. E uma das maneiras é instituir um dia para honrá-los, mesmo que não devamos nós apenas homenageá-los em um dia único do ano. Foi a ideia de uma jovem da cidade de Spokane, Washington, Estados Unidos, chamada Sonora Lewis Dodd. Ela havia perdido sua mãe quando tinha 16 anos. E um dia, enquanto estava ouvindo um sermão sobre o Dia das Mães, recém-instituído nos Estados Unidos, ela percebeu que muito do cuidado, da atenção, do ensino que ela e seus irmãos tiveram, vieram de seu pai. Ela desejou dizer a seu pai, William Jackson Smart, um veterano da Guerra Civil Americana, como ele era corajoso, altruísta, amoroso. Já que seu pai nasceu no dia 19 de junho, ela escolheu esse dia para honrar a todos os pais. Atualmente, assim como o Dia das Mães, o Dia dos Pais é uma das datas mais prestigiadas no mundo inteiro. E aqui também no Brasil, onde o Dia dos Pais só foi comemorado pela primeira vez em 1953, no dia 16 de agosto. Ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, essa data foi pensada por um publicitário chamado Silvio Bering, à época diretor do jornal O Globo e da Rádio Globo. O objetivo de Bering era tanto social quanto comercial, e foi pensado em associar a data ao dia do calendário litúrgico católico romano, de São Joaquim, supostamente pai de Maria, mãe de Jesus Cristo, que é comemorado em 16 de agosto, já que a população brasileira era predominantemente constituída de católicos. No entanto, nos anos seguintes, a data foi deslocada para um domingo, o segundo domingo do mês de agosto, e assim permanece até aos nossos dias. Muitas poesias, canções e pensamentos têm sido escritos para os pais, mas sabemos não são suficientes. A um menino de 6 anos foi perguntado: como é o dia do pai? E ele respondeu: é como o dia da mãe, mas sem gastar tanto dinheiro com o presente, e às vezes nada se gasta. Na Bíblia há muitos pais que são reconhecidos servos de Deus. Noé, Abraão, Jó, José, o pai adotivo de Jesus, mas hoje nós escolhemos Josué como o pai modelo. Josué foi um dos braços fortes de Moisés durante os 40 anos do êxodo no deserto. E durante os últimos 25, ele havia lutado para conquistar a terra prometida. Suas palavras tinham o poder do exemplo. De Josué, poderíamos falar de sua coragem,
de sua fidelidade, de seu entusiasmo, seu otimismo, de ser um grande guerreiro. Mas hoje vamos falar apenas de duas qualidades que ele tinha como pai de família. Primeiro, ele foi não só um pai, mas também um sacerdote em sua casa. Ele estava consciente da responsabilidade de ser o líder espiritual da sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A família foi projetada para ser um centro de instrução na palavra de Deus. Encontramos vários versículos em Deuteronômio que falam a respeito desta responsabilidade familiar. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Em Efésios capítulo 6, verso 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. A verdade é que antes de querer ser líder, antes de servir na igreja, você deve servir em sua própria casa, em sua própria família. Você não pode ser uma lâmpada entre estranhos, se não for primeiramente uma lâmpada dentro da sua própria casa. Este era o caso do sacerdote Eli. Em 1 de Samuel, nós encontramos várias referências à sua vida familiar. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, lemos: os filhos de Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. No verso 17, lemos assim: assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor, e para o Senhor o pecado desses moços era muito grave. E finalmente o verso 22. Eli já estava muito velho. Ele ouvia falar de tudo o que seus filhos faziam aos israelitas e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então Deus resolveu eliminá-los. Hofni e Finéias morreram quando os filisteus tomaram a arca da aliança. E quando foram dar a notícia a Eli da morte de seus filhos, ele caiu de sua cadeira e quebrou o pescoço. Então Deus providenciou um sacerdote fiel, Samuel. Uma coisa inequívoca é que a família segue sempre o exemplo do pai. Um pastor visitou seu próprio filho no hospital, que havia sido diagnosticado com câncer avançado, e teve que dizer-lhe que tinha pouco tempo para viver. Ele leu a promessa de Jesus Cristo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E com lágrimas nos olhos, ele disse a seu filho: filho, os médicos dizem que você só tem mais alguns dias de vida. Você tem medo de ir ao encontro de Jesus?
O menino respondeu: Não, não tenho medo, se ele for tão amoroso quanto o Senhor é. O pastor então disse: Não, filho, ele é muito mais amoroso do que eu. E o menino abraçou seu pai fortemente e disse em seu ouvido: Pai, eu quero ser como o Senhor. Recebi estes dias um e-mail com uma mensagem mais que oportuna para este Dia dos Pais. O título é Como Estragar uma Criança. Primeiro, brigue com sua esposa na frente de seus filhos. Ofenda-os, grite com eles, desrespeite-os. 2. Não dê ouvidos a seus filhos ou não gaste seu tempo com eles, e quando eles lhe buscarem, diga: não me incomode agora, estou ocupado, porque então eles procurarão conselhos na rua. 3. Não queira saber quais são os amigos de seu filho. Deixe-os que procurem a qualquer pessoa, e um dia você terá que visitá-los na cadeia. 4. Não discipline seus filhos. Afinal, você é civilizado, usa da psicologia ao invés da disciplina. A disciplina vai vir do mundo. Talvez tarde demais. 5. Sempre os censurem por suas tarefas quando mal executadas, e quando eles fizerem algo bem feito, nunca os parabenize. Dessa forma, você conseguirá desanimá-los e eles poderão perder o interesse nas coisas mais valiosas. 6. Mostre-lhes que você os ama comprando coisas materiais e dê-lhes tudo aquilo que eles pedem. Assim, você os tornará egoístas e preguiçosos. 7. Não lhes ensine sexualidade, deixe-os aprender na escola com seus amigos e em revistas e filmes pornográficos. 8. Nunca acredite e nem aceite quando alguém lhe disser que seus filhos fizeram alguma coisa errada. 9. Dê um mau exemplo, fume, fique bêbado, minta, roube, entre outras coisas negativas, e assim eles irão odiar ser como você. E em 10, não incuta neles a palavra de Deus. Eles devem escolher suas crenças por si mesmos quando crescerem. Se você cumprir com este decálogo do mau pai, parabéns. Você conseguiu estragar seu filho. Queridos irmãos e amigos, como sacerdote, vocês devem orar por sua família, pedir sabedoria, coragem, entregar suas esposas e filhos à mão poderosa de Deus. Jó é um exemplo disto. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. A primeira qualidade de Josué foi ser sacerdote, não só do povo de Israel, mas principalmente sacerdote de seus filhos. Em segundo lugar, Josué tinha um plano para a sua família. Josué reuniu os líderes de Israel, ou seja, os patriarcas, e lhes fez um discurso de despedida para recomendar as coisas mais importantes da vida. Ele os encarregou de obedecer e servir a Deus, que havia cuidado deles, defendido e lhes dado uma herança, e ele os adverte sobre os perigos de apostatarem ao servir a outros ídolos. Josué estava vendo como muitas famílias em Israel adoravam os Baalins,
por causa das suas mulheres que os induziam a fazer isto. No meio de tanta apostasia, Josué disse: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sei que não é fácil dizer essas palavras. Às vezes não se pode, porque os filhos já estão crescidos e têm suas próprias ideias ou crenças. Mesmo assim, Deus tem o poder de fazer milagres. É bom que lembremos que esta não tinha sido a primeira vez que Josué havia feito uma determinação contra toda a opinião pública. Às vezes, somos levados a pensar que não devemos remar contra a correnteza, que a maioria sempre tem razão, ou como dizia o dito popular, vox populi, vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Entretanto, ao invés de seguir o grupo, devemos sim de seguir a voz de Deus, seguir o seu comando. Quando Moisés enviou 12 espias a Canaã, apenas Josué e Calebe trouxeram relatórios positivos e otimistas. Os outros 10 trouxeram relatos de incredulidade. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. E eles voltaram e determinaram não atravessar o Jordão. Josué e Calebe confiaram no Senhor, mesmo quando todo o povo se mostrou rebelde e blasfemo. Por isso, por sua descrença, nenhum daqueles adentrou na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. Nem mesmo Moisés pôde entrar em Canaã. Queridos pais, vocês têm uma grande responsabilidade diante de Deus. Ser fiéis e servir a Deus, conduzindo suas famílias em segurança neste mundo de blasfêmias, de revolta, de ingratidão, de tanta descrença. Convido-os a que se consagrem a esses 2 deveres que Deus nos ordena hoje. Por quanto tempo vocês terão ainda seus filhos com vocês? Não há ninguém que possa saber isto. Se eles são pequenos, aproveitem a oportunidade dada por Deus, conduzam-nos a adorar a Deus, a serem gratos, a lerem a Bíblia, enfim, que Deus lhes habilite a ser um exemplo para toda a família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor bendito e eterno, te agradecemos, Senhor, e te louvamos pela família, Senhor, que tu nos dás. Te agradecemos por aqueles que já tivemos, nossos pais. Te agradecemos, ó Deus, por eles, pela educação que nos deram, pelo carinho. Te rogamos, Senhor, que tu estejas abençoando também aqueles, Senhor, que ainda estão nessa tarefa tão sublime de educar seus filhos no caminho que devem andar. Abençoa, Senhor, cada pai nesse dia. Que tu, Senhor, estejas abençoando, dando a eles a mesma disposição e coragem que tu destes também no passado a Josué. Que possam dizer com toda a convicção: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abençoa-nos, Senhor, abençoa os pais de nossas igrejas. Sê com cada pai, Senhor, que estiver ouvindo esta mensagem. É o que nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos faltar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com